Boa noite. Eu sou o Yuri Teixeira. Eu vou estar fazendo a apresentação do meu projeto de ensino. A área de concentração que eu escolhi foi o ensino o ensino de química e a educação ambiental. E o subtema, né, o tema ali que eu escolhi para estar abordando dentro disso foi a importância da inserção dos temas ambientais nas aulas de química. Qual a justificativa de eu escolher esse tema, né, de inserir temas ambientais no ensino de química? Porque o primeiro ponto e o que eu julgo mais importante, assim, mais crítico e simples também é o aumento de desastres ecológicos que a gente tem. É inegável, né, qualquer pessoa que se preze dizer que não percebe o aumento de inundações, de enchentes, de barragens, de problemas com poluição, dentre outras coisas, né, escassez de recursos, de matéria-prima, né, problemas com qualidade de água, qualidade de ar, isso tudo implica na nossa qualidade de vida. Então, se a nossa qualidade de vida começa a ser prejudicada, é um ponto importante para ligar o alerta e começar a buscar práticas para melhorar isso e corrigir isso, senão daqui a pouco a gente torna o nosso planeta aí mais inabitável, né? Já que ele tem uma vida útil, né? E a gente não está sabendo respeitar. Então, o aumento dos desastres ecológicos é o primeiro ponto que justificou eu escolher esse tema. Eu acho que é um tema muito importante, né? E como a gente está vendo muito falar sobre desastres ecológicos, a gente precisa falar muito sobre temáticas ambientais. A gente nunca vai conseguir combater muito uma coisa sem falar muito daquela coisa ali. Então esse foi o primeiro ponto, né? E a química, no meu ponto de vista, ela possui uma relação, né, uma inter-relação extremamente direta com isso. Ela combate diretamente isso e tem a capacidade para isso, porque dentro da química, né, um dos ramos da química é a química ambiental, que estuda o nosso planeta, as relações antrópicas junto, né, com o nosso desenvolvimento. Então, como que nós estamos inseridos no nosso planeta, o que nós podemos fazer para melhorar ele, dentre outras coisas. Então, a química ela diretamente está ligada a esses problemas, né? E nisso a gente consegue estudar aí, né? Estudando o nosso planeta, estudando como que funciona o ciclo da água, o ciclo do ar, o ciclo do carbono. A gente consegue perceber onde que está uma falha, quanto tempo ele leva e a gente entender que a gente tem um tempo, um limite, né, de desenvolvimento. Não é algo extremamente acelerado. Um dos nossos principais motivos aí do nosso desastre foi a Revolução Industrial, e a gente vive e a gente nunca parou, nunca colocou o pé no freio, continua cada vez mais produzindo, e a química ela tem a capacidade de nos dar a solução, de nos dar a resposta que a gente procura e precisa para dar uma acalmada e cuidar melhor do nosso planeta. Então essas foram as justificativas que eu achei, né, de grande importância estar trazendo esse tema. Os meus objetivos com esse trabalho, com essa pesquisa, é capacitar os alunos, né, gerar um amadurecimento. Quanto mais a gente fala de uma coisa, e ainda mais uma coisa tão importante como os temas ambientais, mais amadurecidos eles ficam, mais eles começam a perceber que eles estão inseridos na sociedade e eles têm um lugar ali, eles têm uma posição e futuramente eles vão ter um papel mais importante ainda do que eles têm hoje. Hoje eles são só tratados como crianças, alunos, mas no futuro eles estudando e tendo um suporte bacana sobre temáticas ambientais, eles no futuro vão ser seres mais críticos e vão saber que todas as ações deles tem um resultado no nosso meio ambiente, no nosso planeta. Então eles vão começar a pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. Eles vão começar a se perguntar, não, mas isso aqui de fato é a atitude correta? Isso aqui está no lugar certo? Estou descartando isso do jeito correto? Então um dos objetivos é amadurecer os alunos e fazer eles se inserirem, saber que eles estão inseridos na sociedade e que eles se encarregam um papel muito importante. Um dos meus outros objetivos é trazer a temática ambiental como uma ferramenta, né, para novos cidadãos do futuro e mais responsáveis.
E também um desenvolvimento de soluções, né? Porque os alunos mais inseridos, mais contextualizados com o que está acontecendo, eles são capazes de serem cidadãos do futuro, capazes, né? Eles vão desenvolver habilidades que vão ser suficientes para solucionar esses problemas. O que eles vão poder fazer para diminuir uma poluição? O que eles vão poder fazer? O que eles podem desenvolver para diminuir uma poluição nas águas, uma poluição atmosférica, camada de ozônio, né? Dentre outras coisas. Então é isso que eu busco como objetivo. Eu acho que quanto mais a gente trabalha as temáticas ambientais, mais a gente gera um potencial para o futuro, a gente está diminuindo, no mínimo diminuindo esses problemas. A gente tem que dar uma pisada no freio e ao menos diminuir esses problemas, porque de fato daqui a pouco o mundo e os recursos vão se acabarem, né? Porque eles são finitos, e daí a gente vai se ver em maus lençóis. Então quanto mais a gente falar nisso e mais trabalhar isso, ainda mais com os jovens, mais no futuro a gente vai ter pessoas capacitadas, aptas a tomarem as decisões corretas. E também um dos meus objetivos é de integração da química como uma interdisciplina, porque ela está diretamente correlacionada ao nosso planeta e também muito correlacionada com outras disciplinas, como a biologia, que estuda a vida, como a física, que vai explicar o porquê de várias coisas, e também a geografia, né? A geolocalização, geoespaço. Então, esses foram os meus objetivos com esse trabalho, com essa pesquisa, e o que eu acho que ele pode gerar de positivo. Como eu disse, né, os problemas eles começaram a ocorrer. Primeiro é importante ressaltar que no universo existem, né, no planeta Terra, existem diversos seres vivos, né, microscópicos, né, microbiologia, os seres humanos, os animais, as plantas, e só o ser humano. E o ser humano não é só o ser humano, porque o ser humano é o mais desenvolvido de todos esses seres que eu citei. Mas só o ser humano consegue degradar o ambiente que ele está, que é o nosso habitat, de forma consciente. Claro que tem outros animais que geram uma quebra e um pouco de poluição e contaminação e alguns problemas ambientais, mas mínimos, e eles também não são conscientes. O ser humano ele é o único que é consciente, e ainda assim é o que mais degrada de uma maneira assim, ó, que é imensurável. E isso começou com a Revolução Industrial, né, com as práticas e métodos produtivos mais eficazes, mais rápidos, e isso tudo gerou um potencial de produção, de mais lucro, de girar mais a economia, mais desenvolvimento, né, mais renda, e isso foi o que começou a degradar mais o nosso planeta. Aí foi o início, né, eu diria que foi o Big Bang dos impactos ambientais. Nisso começou a ter muito aumento de matéria-prima, né, de desmatamento, de árvore, de matéria-prima, de minério, né, desmatando muito para construir muitos prédios, muitas indústrias, consumindo e produzindo sem se preocupar com as poluições atmosféricas, sem se preocupar em tratar a água antes de devolver ela para o meio ambiente, dentre outras coisas, né? Alto consumo de diversos materiais. Então, isso foi o início desses problemas que a gente está vivendo hoje. A temática ambiental, a educação ambiental hoje em dia, né, ela é tratada como um tema transversal. Temas transversais são temas que são considerados urgentes, né, importantes, né, no mundo todo. Então, eu acho que chegou tarde, né, para a gente chegar nesse nível. Claro que ao longo dos anos tiveram diversas conferências de Estocolmo, Rio mais 20, Rio 92, que abordavam isso quando as pessoas começaram a perceber que estavam demais, que o nosso planeta estava se degradando. Eles começaram a se juntar, aonde se juntavam diversos países em alguma sede, algum país em específico, foi na Suécia, foi no Brasil, teve na Alemanha, na Inglaterra, e eles se juntavam para juntar objetivos em comum, para enquanto eles mantinham a produção, eles pudessem cuidar mais do nosso planeta. Mas, de fato, até hoje, nenhuma desses objetivos foram levados a sério
né, à risca, pelo menos por todos os países. Alguns, sim, adotaram diversas práticas, mudaram diversas formas de pensar, abordaram a produção de uma maneira mais limpa, mas ainda assim vários entraram num ouvido e saíram no outro, o que continua acelerando a degradação do nosso planeta, né? Então, a educação ambiental ela tem um contexto gigantesco e muito antigo, não é de hoje, mas a recém que foi se dando uma importância maior, porque de fato, se a gente não parar, daqui a pouco mais nosso planeta ele se torna inabitável. Então, é importante tratar desse tema, e eu acho que a gente foi dar importância para ele tarde demais, né? A educação ambiental e as temáticas ambientais, elas possuem um impasse de não reconhecimento, que agora está se diminuindo um pouco, mas ainda assim não é reconhecido como uma disciplina importante por várias pessoas. Elas continuam degradando e ocupando, né, um espaço aqui na Terra sem se preocupar com o amanhã e com as futuras gerações, né? Um dos temas mais importantes na temática ambiental é o desenvolvimento sustentável, né? Que aborda a gente se desenvolver, a gente, né, evoluir como seres humanos aqui na Terra e se preocupando com as gerações futuras, e muita gente ainda não percebe isso, não dá essa devida importância, e isso é um dos impasses que a gente tem. A educação ambiental, as temáticas ambientais, elas são como um pilar social, já que quanto mais a gente trata disso, mais a gente melhora aqueles estudantes, aqueles alunos que estão no contexto educacional hoje em dia, e futuramente eles vão ser mais ágeis, mais aptos a lidarem com os problemas do futuro. Então isso gera um resultado, esse tipo de inserção agora gera um resultado lá na frente, e isso é um resultado social muito positivo, já que lá atrás a gente não teve isso. Hoje em dia as pessoas produzem e não se preocupam muito com isso, ou pelo menos não do jeito que deveriam lidar com a situação. E se a gente começa a abordar isso desde a escola, desde cedo, levando práticas para nossa casa, como fechar a torneira, mano, para lavar a louça, fechar a torneira enquanto a gente escova os dentes, lavar o carro de balde, não com uma mangueira, e não desligar a mangueira em nenhum momento. Esse tipo de coisas são práticas extremamente simples, né? Separar o nosso lixo orgânico, lixo reciclável, na hora de colocar um papel fora, cortar o papel e não amassar ele. Quando a gente amassa ele, a gente quebra aquelas ligações que ele possui, e depois ele não consegue ser reutilizado por uma indústria de celulose, dentre outras coisas. Então a gente tem que rasgar ele para não quebrar, mas para romper aquelas ligações e que futuramente eles possam ser reutilizados. Então tem diversas práticas que a gente pode utilizar, e levando para dentro do nosso dia a dia, a gente consegue inspirar novas pessoas, né, inserir dentro do nosso trabalho, e assim dando pequenos passos até melhorar os nossos problemas atuais. Um dos pontos também importantes é que se criou o tema de compradores verdes, que são pessoas que quando vão ao supermercado se preocupam com aquelas empresas que se preocupam com o meio ambiente. Empresas que, em vez de usar sebo, usam óleo vegetal. Empresas que têm uma prática interna de reutilização de canecas, né, reutilizáveis, ao invés de plástico, que é uma coisa que é uma dos que mais demora para se deteriorar no nosso planeta, né? Se degradar. Então, e compradores verdes são as pessoas que se preocupam com o nosso planeta, e na hora de comprar afirmam que pagariam até um pouco mais caro por um produto que sabe que aquela empresa cuida do nosso planeta, do que uma empresa que não tem nenhum tipo de atividade e nenhum tipo de preocupação com o nosso planeta, né? A educação ambiental ela compreende, né, os fenômenos e capacita, né, a quem estuda e a quem vive esse contexto a solucionar esses problemas. Cada vez mais que a gente pesquisa os ciclos e os problemas, quando que eles estão se aprimorando, o tempo que eles levam, tempo de reação, o que cuida daquilo, o que não cuida, isso nos capacita a buscar soluções, né, para dar uma revertida nessa situação. Os alunos eles se tornam mais participativos e argumentativos à medida que eles amadurecem. Eles percebem situações sozinhos, eles percebem as ações que a gente tem no nosso dia a dia, e eles se tornam mais argumentativos, eles geram um amadurecimento, né, intelecto muito maior, e eles mesmos começam a se argumentar, e isso é positivo para o nosso futuro, falando numa questão ambiental e socialmente e até economicamente também. A educação ambiental se torna uma disciplina
uma parte da química, né, deixando ela indisciplinar e extremamente contextualizada. A gente consegue facilmente contextualizar qualquer prática do nosso dia a dia, educação ambiental, de como melhorar ela, ou de se é ou não uma prática ok aos olhos do nosso planeta, se é uma prática sustentável ou não. Então, a temática ambiental ela é muito positiva nisso. Ela transforma a sociedade, traz de diferentes pontos de vista a muitas coisas e muitos conceitos enraizados, então isso é muito importante. Ela aproxima os compradores verdes, né? Ela muda a mentalidade dessas pessoas e também transforma a nossa sociedade. Né, os estudantes, né, com as questões globais, eles ficam mais contextualizados, o que isso é importante, e a educação ambiental ela é uma linguagem universal. Todos os países têm que ter os mesmos princípios ou ter os mesmos pontos de vista sobre a temática ambiental, sobre a importância dela e como ela está inserida no nosso mundo, como a gente está contextualizado nela, né? Então, isso é muito importante. Né, finalizando a fundamentação teórica, né, falando como eu usei de abordagem, né, de metodologia para esse trabalho. Eu fiz uma revisão bibliográfica em vários artigos que eu procurei. Busquei, né, artigos que tratavam daqueles princípios que eu buscava, que defendiam a educação ambiental, que traziam um ponto de vista diferente, né, que eram inovadores, né, no meu ponto de vista, não só repetitivos, não só argumentos fúteis. Tive os meus critérios de inclusão e exclusão, né? Certos autores que eu gosto, tais autores que eu não concordo muito. O que de fato eles queriam abordar naqueles artigos, os objetivos deles, e se ao longo do trabalho dos artigos eu via que eles estavam abordando certos temas que são importantes. Então pesquisei bastante em outras universidades de outros estados, em várias federais, tem bastante artigo importante, graças a Deus, nos últimos anos, né, a procura e o aumento, né, do número de temas, né, que tratam da temática ambiental cresceu bastante, o que ajudou também ali a estar procurando, né, e achando esses artigos. Dito isso, fiz uma leitura, um levantamento de tópicos que eu queria abordar e eu já tinha coisas pré-definidas na minha cabeça. Fui lendo, fui abordando temas, pegando citações e criei toda essa linha de raciocínio que eu criei aqui e toda essa argumentação que eu queria abordar. Nos resultados e discussões. Eu estou passando os slides aqui para mim não me perder. Dentro dos resultados e discussões, né, os professores eles indicam que a inserção da educação ambiental, né, ela favorece e promove um desenvolvimento de novas habilidades nos estudantes, né, fazendo eles amadurecerem mais rápidos e uma maturidade maior mais cedo, que a gente não via isso, né? Eles se tornam mais críticos, mais argumentativos, mais difíceis de tomarem certas atitudes que antes eles não pensariam duas vezes. Isso é extremamente positivo. Isso é uma coisa que a gente consegue relacionar com os nossos objetivos e com o que está acontecendo, né, na realidade. E também os nossos objetivos, eles, né, os objetivos da educação ambiental e os objetivos que a gente abordou aqui no trabalho, eles vão de encontro com o que a BNCC exige, que é a Base Nacional Comum Curricular, os métodos que a temática ambiental é inserida, de uma abordagem mais contextualizada, de trazer, né, pontos cruciais e o tipo de abordagem que o professor deve ter, e de fato ela é um tema que a gente deve abordar. Então isso tudo é muito positivo que a gente tem de resultado e consegue argumentar muito sobre. E como considerações finais, né, não tem nem como não falar que a inserção, né, dos temas ambientais eles servem como uma boa prática de contextualização. Quando a gente contextualiza um conteúdo, ele fica muito mais fácil, muito mais apresentável para os alunos, o que deixa eles mais inclusos e mais participativos,
né? A disciplina ela aproxima muito o conteúdo com os estudantes, isso é extremamente positivo. Isso deveria acontecer em todas as disciplinas, mas na temática ambiental é mais fácil ainda, já que são problemas do mundo onde a gente está inserido, então é muito mais fácil contextualizar os alunos, dizer, ó, vocês estão em tal lugar, a gente está em tal lugar, a gente precisa melhorar isso, senão vai acontecer isso, então gera uma contextualização e uma linha de raciocínio muito mais fácil e muito mais autoexplicativa. É necessário, né? Não precisa nem falar que também é necessário falar sobre a poluição, a escassez dos recursos, sobre os métodos que as práticas que a gente deve adotar. Então, é importante falar disso, né? Então, como conclusão, é importante dialogar, argumentar, né? Quando a gente vê alguém próximo fazer uma atitude não tão correta, tu não precisa sair xingando, sair ofendendo a pessoa, mas tu argumentar com a inserção das temáticas ambientais. Todos daqui a um tempo vão ser maduros o suficiente para saber argumentar e sem se ofender e de uma forma positiva. É importante falar sobre poluição, desmatamento, escassez de recursos, que as temáticas ela melhoram o engajamento dos alunos, torna eles quererem ser melhores como pessoas, como alunos, eles quererem buscar conhecimento, isso sempre é positivo. E uma problemática que a gente tem também é que a gente necessita muito de recursos, né, de infraestrutura, de recursos institucionais, né, com verba para fazer atividades práticas em laboratório, para fazer saídas de campo, para ir em certos pontos e abordar certos temas, né, recursos para a gente comprar sementes, umas plantas para a gente começar a plantar umas árvores, para a gente começar a fazer uma horta numa escola, talvez. Então, a falta de recursos também é extremamente problemática. Eu acho que foi criado, né, uma linha de raciocínio muito boa, abordado e contextualizado o que é a temática ambiental, o que ela objetiva, o que ela traz de positivo e alguns problemas que ela enfrenta. Então, essa foi a minha apresentação sobre o projeto de estágio.